Olá, meu nome é Erasmo Sanches. Na primeira semana nós fizemos um trabalho onde tínhamos que fazer uma entrevista numa escola, né, e ver como que a escola trabalhava a questão dos alunos com necessidades especiais. No trabalho que eu fiz, identifiquei que a escola possui alguns alunos com necessidades visuais. E foi descrito nesse trabalho como que a escola trabalha com esses alunos, né? E nesse novo trabalho nós teríamos que retornar à escola e fazer um vídeo de feedback. No meu caso, eu não fui autorizado pela escola a fazer esse vídeo. Então, eu optei por fazer uma apresentação em PowerPoint, gravar essa apresentação, porque assim fica mais fácil para mim fazer as propostas que eu considero como melhorias, né, para a escola, que seria um auxílio à questão de como se trabalhar melhor com esses jovens, né? Até porque a escola ela já tem, na verdade, uma estrutura bem interessante para trabalhar com esses alunos, né? Ela já foi uma escola que foi recentemente reformada, ela tem uma estrutura bem interessante. Ela conta com laboratório, com refeitório, salas amplas, biblioteca, inclusive essa biblioteca tem um material em braille para esses alunos, né? Esses alunos eles frequentam as aulas. Porém, falta essa questão da inserção desses alunos na informática, que creio eu que é uma coisa que a escola ainda não conseguiu identificar. E esse trabalho simples tem essa ideia, simplesmente apontar alguns recursos que podem ser utilizados na escola de maneira simples, mas que vão funcionar com certeza. Então vou fazer aqui uma breve introdução sobre o trabalho. O IBGE aponta que no censo de 2010, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, onde a maior parte está localizada na área urbana, que ainda não conta com a total infraestrutura para atender parte de suas necessidades. Contudo, melhorias têm sido alcançadas, principalmente na área de informática, para promover o processo de inclusão. Softwares específicos têm sido produzidos e utilizados para favorecer o processo de uso da tecnologia por essas pessoas. Então, realmente a área da informática ela tem contribuído bastante. Então, vamos entrar agora especificadamente na parte de softwares. Softwares são uma ferramenta, né? São uma opção bem interessante para auxílio e inclusão, pois ajudam na interação com o computador, tornando as pessoas mais confiáveis e participativas. O primeiro software que eu vou indicar para a escola é o DOSVOSC. DOSVOSC é um software bastante interativo que trabalha diretamente com o deficiente visual. Ele proporciona através do uso de sintetizadores de voz, onde o usuário possa escutar a tecla que está digitando e assim treinar a digitação e acessar sites na internet, né? Este software evolui rápido e a cada nova versão torna-se mais interativo e de fácil manuseio. Olha só que interessante. Onde antes podia-se pensar que uma pessoa com necessidades visuais não podia usar um computador, é só um software que vai favorecer, porque a tecla que a pessoa digita, existe um sintetizador que vai falar essa tecla para a pessoa. Né? Que ele está digitando a tecla A, tecla B, espaço, Enter. Ou seja, então isso já abre um leque de possibilidades para essas pessoas estarem utilizando o computador. Então, realmente é bem interessante essa possibilidade, né, de se trabalhar com isso. E este é o software, né, o DOSVOSC. DOSVOSC. Ele, esse software ele foi desenvolvido no Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o software foi desenvolvido no Brasil. Então, algumas pessoas às vezes dizem que no Brasil não se desenvolve nada desse tipo. Mas olha aqui a prova, né? Um software, né, DOSVOSC desenvolvido no Brasil. Aqui na imagem a gente vê alguns alunos utilizando o DOSVOSC, né? Onde eles aqui estão usando o fone de ouvido, né? Para facilitar a questão da audição das teclas que eles estão digitando, né? E outra informação interessante sobre o software é que ele pode ser configurado para outros idiomas. Bem interessante, porque
ele não fica restrito só ao Brasil. Outras pessoas, outros países podem utilizar esse software. Então isso aí já abre uma possibilidade para as pessoas com necessidades visuais começarem a utilizar o computador. O que é interessante também dizer é que esse ambiente, as pessoas inicialmente elas vão ter dificuldade, mas com o tempo e com a orientação correta, eles vão encontrar o seu ambiente e vão começar a utilizar isso daí de maneira bem simples. O segundo software que podemos indicar é o Virtual Vision. O Virtual Vision, leitor de telas, é uma solução definitiva para que deficientes visuais possam utilizar com autonomia o Windows, o Office, o Internet Explorer e outros aplicativos, através de leitura de menus e telas desses programas por um sintetizador de voz. O Virtual Vision varre os programas em busca de informações que podem ser lidas para o usuário, possibilitando a navegação por menus, telas e textos presentes em praticamente qualquer aplicativo. Muito interessante. Ou seja, ele não vai ler somente aquilo que o usuário digitar, né? Ele vai ler aquilo que o usuário clicar com o mouse. Né? Por exemplo, se o usuário, selecionar alguma parte ou clicar em algum menu, ele vai dizer para o usuário o que ele está selecionando, o que ele está clicando. Então, já é uma possibilidade muito melhor, né, do que o outro software. E aqui na imagem a gente vê uma questão da feira do livro com software instalado e impressora em braille para usuários. Olha só que legal isso aqui. Pessoa utilizando o computador com software Virtual Vision e utilizando a impressora em braille para impressão do material que ela selecionou na internet. Olha só que coisa interessante, né? Como que essa pessoa já se torna mais independente. Seria até legal se as escolas que tivessem pessoas com necessidades visuais tivessem um material como esse para trabalhar. Seria bem interessante. E para concluir o trabalho, né? Trabalho bem rápido mesmo, só umas ideias bem simples, mas que podem ajudar a escola. Eu montei esse mapa conceitual para descrever um pouco mais, né, a questão dessa melhoria que eu estou fazendo a proposta para a escola. Então aqui eu tenho o uso de softwares para acessibilidade. Então, olha só, o uso desse software envolve metodologia, exige pesquisa, requer cooperação de todos. Olha só o que tudo onde está ligado tudo isso. Porque, como nós sabemos, não é só você colocar o software no computador. É necessário empenho para que o aluno ele comece a utilizar esse software. Até porque, inicialmente, pode ser que ele fique desmotivado. Mas, com uma orientação pedagógica correta desse aluno, seguramente ele vai se sentir independente e vai continuar usando o computador. Isso vai proporcionar ao aluno maior interação, incentivo no uso da tecnologia, confiança e participação e auxílio ao processo de inclusão, que é, na verdade, o principal fator que eu busco aqui nesse trabalho. Ele requer uma cooperação de todos, porque todos têm que estar unidos nesse propósito. Ou seja, então eu vou concluir meu trabalho aqui. Espero que tenha entendido, né, quem estiver avaliando o trabalho, o que eu quis propor para essa escola. Simplesmente é uma questão muito simples. Apenas usar um espaço que já existe com o software existente. Apenas, vamos dizer assim, uma dica para a questão do uso desse software. Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado.